William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, já está aqui conosco. Will, bem-vindo mais uma vez. Ótima sexta, prazer falar contigo, bom dia. Fala, Felipe, tudo bem? Bom dia para ti também. Consegue me ouvir? Tá tudo funcionando? Tudo ótimo, claro e bom som. E a imagem está ótima também. Ô Will, vamos começar esse papo, né, da sexta-feira, falando um pouquinho a respeito desse cenário, né, para o mercado americano, depois de um payroll bastante importante na semana passada, depois dos dados também de seguro-desemprego ontem confirmando, né, talvez um arrefecimento aí no cenário de emprego. E aí já começa o mercado a colocar na conta talvez dois cortes de juros, por mais que os dirigentes do Fed tentem colocar ali os pés no chão dos investidores, estão deixando o investidor sonhar com alguns cortes de juros adicionais nesse ano e aí melhorar um pouco mais ainda esse ambiente para o mercado americano, com taxas mais baixas, melhorando o ambiente especificamente para as companhias. Esse cenário pode estar um pouco mais atrativo, um pouco mais interessante economicamente falando, já que, né, talvez comece a arrefecer, comece a ficar um pouco mais tranquilo para o início do corte de juros? Boa, Felipe, gostei do estão deixando a gente sonhar, né? De fato, assim, acho que sonhos e pesadelos, né? Os investidores têm tido esse ano em relação aos juros. Voltar um pouco no tempo, assim, né? Em 2023 a gente olhava para 2024 e falava que, assim, podiam ter 6 cortes de juros aqui nos Estados Unidos. A economia foi surpreendendo pela ponta positiva, vindo mais forte do que o esperado, e o mercado foi ajustando essas expectativas, vendo que, não, esquece esses 6 cortes ao ponto de chegar e dizer, não vai ter mais corte. Chegou a se falar até em aumento de juros, né? Mas aí na última reunião o Jerome Powell meio que fechou a porta para isso, dizendo que teria que mudar muito o cenário para eventualmente eles pensarem em aumentar juros, né? Já deu essa indicação. E além disso, a gente teve o payroll, conforme tu falou, mais fraco que o esperado. E na verdade, até alguns dados da economia americana agora em abril, eles têm surpreendido pela ponta de baixo, ou seja, negativa, né? Mostrando que talvez, sim, a economia ela tá firme, tá forte, mas talvez não tão forte quanto se imaginava, a ponto de pensar em eventualmente aumentar juros. Começa a se falar, inclusive, num cenário de stagflation, que é um cenário ruim, obviamente. Não é um cenário base, né? É um cenário de baixo crescimento com a inflação, mas ainda tem, de certa forma, no radar. Agora, um ponto interessante a se observar é que esse ano a Bolsa Americana meio que descorrelacionou dos juros, né? A gente tem visto os juros de fato subindo e tendo algumas movimentações, mas a gente tem visto a Bolsa, de certa forma, quase que descolar muitas vezes desse cenário de juros, ela que vinha muito correlacionada. Qual que é a justificativa? Os resultados melhores que o esperado, eu diria. Exatamente, Will. Inclusive, né, nessa temporada de resultados aí, está sustentando a alta da Bolsa, várias empresas tendo aumento no lucro, várias empresas tendo melhoras das suas percepções. No entanto, alguns guidance estão sendo frustrados ali. Eu posso até citar, né, do Airbnb, que superou a expectativa de resultado. Na hora de fazer as projeções, acabaram tirando um pouco o pé, deixaram o mercado um pouco ali, menos contente. E aí eu queria entender um pouco desse resultado, né? Se o que acaba valendo mais, na sua opinião, se acaba sendo o que a empresa entregou, ou se a expectativa de entrega, né? Se de repente um guidance mais fraco pode jogar por água abaixo aí o que a empresa entregou no último trimestre, que acabou sendo bastante importante. Exato, a gente tem visto isso, assim, em geral, quase 80% das empresas do S&P estão superando as estimativas do mercado, lucros crescendo 7%, é acima daquilo que o mercado esperava no início da divulgação da safra de balanço, então os resultados estão surpreendendo positivamente para melhor, né? Citou o exemplo do Airbnb, foi realmente um resultado muito forte, foi realmente um resultado acima do esperado. Eu lembro que a Uber também soltou um resultado melhor em alguns pontos, mas com one-off, e aí o mercado também não gostou. Então a gente tem visto um pouco isso, assim, ontem teve a Shopify caindo bastante, tem algumas empresas que estão divulgando seus números melhores do que esperado,
mas ainda assim talvez não tão bom, né? Ou não surpreendendo, aquela ideia de não trazer algo novo, né? A barra estava alta, né? As estimativas de mercado estavam elevadas, não tanto em relação ao número em si, mas com aquela expectativa de alguma novidade, alguma coisa para olhar para frente. Aí o Airbnb falou que o segundo trimestre vai ser um pouco mais fraco, aí o Uber também deu alguns indicativos e o mercado não gostou muito. Então a gente tem visto um pouco isso, mas ainda assim dá para dizer que depois da correção que a gente teve no S&P no final agora de abril, né, o S&P já vem retornando, o Nasdaq já vem retornando. Essas correções são extremamente normais. Na média, correções de 5%, quedas no índice de 5%, elas ocorrem 4 a 5 vezes no ano. Tá? Essa foi a primeira vez que aconteceu. Vamos ver se acontecem mais. Mas, em geral, eu diria que os resultados estão conseguindo, a margem de lucro tem aumentado. Em geral, os resultados têm conseguido, pelo menos, sustentar o S&P, né, no patamar que estava, o próximo ao patamar que estava, que é as máximas históricas, né? Exatamente. Ou Will, inclusive, né, você falou dessa correção em abril, antecipou um pouco o famoso ditado do mercado lá, de vender em maio, sell in May and go away, então virou sell in April e go away, não sei se ficou desse jeito, mas, e aí, obviamente, né, você vai contextualizar para a gente esse velho ditado e a sua percepção, mas também não pode ter tido o impacto dos próprios resultados, né, das grandes empresas, que aí acabam, das 7 magníficas, que acabou, né, trazendo esse ânimo um pouco maior, esse crescimento, essa retomada do S&P, e aí desconfigurou um pouco o ditado, né? Não contavam com a astúcia das 7 magníficas. Exatamente, Felipe. Para quem não, enfim, que não é tanto de mercado, talvez não tenha ouvido falar, existe esse ditado, né? Sell in May and go away, ou seja, você vende as ações agora em maio e vai curtir as férias. Por que férias, né? Porque aqui no hemisfério norte você tem férias ali mais em mais em julho e agosto, né? Então começa as universidades estão no fim do seu ano letivo, as escolas também. E aí, qual que é a justificativa, né? O que tem por trás desse Sell in May and Go Away? Na verdade, um estudo que mostra que a performance da Bolsa Americana no período de maio até outubro, ele é consideravelmente menor do que a performance da Bolsa Americana no período de novembro a abril, tá? Tem outros estudos também que mostram que esse período esses são os piores 6 meses, né, do ano para a Bolsa. Se você pegar outros 6 meses do ano, né, janeiro vai até, sei lá, julho, não é tão ruim assim e por aí vai. Então criou-se essa ideia do sell in May and go away. Por trás tem essa ideia de que muitos traders, muitos investidores, gestores vão sair de férias, então eles começam a reduzir suas posições para ficar mais tranquilo nas férias. Tem a história do ano fiscal, que aqui nos Estados Unidos você entrega a sua declaração de imposto de renda até o dia 15 de abril. Então, eventualmente, você pode deixar para realizar lucro ou fazer qualquer movimentação na sua carteira após você entregar o seu imposto, né? Ou seja, na segunda quinzena de abril, e talvez isso ajude a explicar um pouco essa antecipação do Sell in May, né, que aconteceu em abril. Tem alguns motivos. Eu escrevi um texto que vai ao ar segunda-feira, no Insights Avenue, para falar exatamente disso de uma forma mais detalhada. Agora, o que é a conclusão disso? É que não existe estratégia infalível, tá? Um dado para ti, Felipe, nos últimos 10 anos, tá? Nos últimos 10 anos, maio teve retorno positivo ao 0-0 na Bolsa Americana em 9. Então, assim, não é que maio é um mês ruim para a Bolsa, na verdade não, nos últimos 10 anos foi até positivo, diria, a estatística é bem boa, tá? Então, não existe estratégia infalível, o mercado já deu essa correção, bem lembrado, aí em abril, né? Então, não necessariamente a gente vai ver isso acontecendo em maio. Agora, de fato, é um período onde você tem mais volatilidade. Quando você olha para o histórico também, muita coisa aconteceu nesse período. Ataque das Torres Gêmeas, o crash de 87 foi em outubro, que mais? A bolha das .com acabou pesando um pouco mais durante esse período. Até mesmo lá na crise do petróleo, em 74, a gente viu a Bolsa caindo bem nesse período. Então, são várias coisas que aconteceram quase que meio que aleatoriamente, né, mas que caíram exatamente nesses períodos e acabaram
trazendo um viés negativo da performance da Bolsa nesse de maio a outubro. Exatamente. Will, agradeço demais sua participação, obrigado por estar sempre aqui com a gente. Uma ótima semana, bom fim de semana para você, até a próxima. Sempre um prazer, Felipe, muito obrigado e força aos meus conterrâneos gaúchos. Um abraço. Muita força, Will, muita força para todo mundo.